A chamada primeira infância até os 6 anos de idade é o período mais importante para o nosso desenvolvimento. As experiências vividas nessa fase vão se refletir para o resto da vida. Por isso, as creches e as escolas de educação infantil são muito importantes. E é este o nosso Questão de Classe da semana. Os primeiros passos. Antigamente a creche era só para a área social, cuidando da criança para a mãe trabalhar. Hoje a função da creche é educacional, tem o cuidar e o educar. É a autonomia da criança que é construída dentro da creche. Ele saber amarrar o tênis, ele saber escovar os dentes, ele saber se alimentar bem, né? Aprender a alimentar. Ele precisa conhecer de onde vêm os alimentos. A gente comprou ou a gente plantou? Plantou? Da onde vem a couve? Da panela. Não vem da terra? Ou vem do supermercado? Do supermercado. Será? E antes de chegar no supermercado, como que ela chega no supermercado? Onde ela nasce? A couve nasce aonde? Na terra. É um estímulo para a criança gostar de um livro, gostar da leitura. Eu amo você, mamãe. A socialização da criança, o convívio com o outro. Qual que é o seu brinquedo predileto aqui? Mostra pra mim. Peixe. Por quê? Quer passar maquiagem? Eu? Você quer passar maquiagem em mim? Ah, muito bem. Ficou bonita? Ficou bom? Obrigada. Agora sim. Na creche, a criança desenvolve autonomia, aprende atividades básicas. É o comecinho de uma vida independente. A creche é uma ponte muito grande, né, de educação, de estímulo, que estimula muito as crianças. Pelo menos a minha filha é muito desenvolvida nessa parte, do falar, do comer. Isso foi muito desenvolvido também junto com o apoio da creche. O bebê de Lídia, de 4 meses, não vai ter essa oportunidade por enquanto. Não dá para trabalhar com minha criança junto comigo. Me disseram que eu tenho que esperar, que eu vou na fila de espera, né? Até me arrumar uma vaga e aí eu trazer meu filho. Existe uma lista de espera. De um dia para o outro não tem. Muito difícil, né? São muitas crianças, muita demanda. Não tem como. A orientação para uma mãe é ingressar nesse movimento, nessa luta da cidadania pela educação infantil por novas creches. Em última instância, procurar a defensoria pública ou até mesmo o Ministério Público, quando for um caso mais grave, um quase que de risco de vida para a criança, o Ministério Público poderá também atuar. No Grajaú, extremo sul de São Paulo, a dona Hilda já ajudou cerca de 10 mil mães à procura de creche em 20 anos de trabalho social. Eu comecei por falta de vagas aos meus filhos, e que hoje tem 24, 25 anos, e não consegui parar mais. Por conta da falta de vagas, eles colocam as crianças em creche em outros bairros. E tem mães, tem famílias que aceitam a dificuldade sem poder pagar um transporte, sem direito, porque criança de creche não tem direito a transporte escolar, e a dificuldade é essa. A Donata, por exemplo, enfrenta 1 hora de caminhada para levar e outra para buscar a filha. Não tive outras opções, mas tinha uma creche próxima, só que não tinha berçário. Aí me indicaram para outra creche.
O país tem hoje quase 2 milhões de crianças de até 3 anos matriculadas em creches, o equivalente a 23% de toda a faixa etária. A meta estabelecida no Plano Nacional de Educação é que o índice chegue a pelo menos 50% até 2024. Na pré-escola, são mais de 3 milhões e meio de crianças de 4 e 5 anos matriculadas. A meta do PNE era que 100% desse grupo já tivesse uma vaga em 2016. O índice está em 84%. Os 0 aos 6 anos é a principal fase do desenvolvimento humano. Uma base mal estruturada, depois vai ter ali algumas rachaduras mais para frente. Tem uma região da Itália que é uma grande referência chamada Reggio Emília. Toda a estrutura, todos os materiais, os educadores, as próprias experiências são bem pensados para a educação infantil, para o desenvolvimento global do aluno. Essa Escola Municipal de Educação Infantil, na região central de São Paulo, segue essa proposta, o chamado construtivismo. A função da EMEI é trabalhar a infância. É você proporcionar para as crianças um momento de ser criança. Nosso objetivo não é alfabetizar, e sim letrar a criança. Em todas as oportunidades que a gente tem, é para mostrar onde a língua é importante para a nossa vida. 100% sai daqui escrevendo o nome. Quanto à questão da leitura, acredito que entre 40% e 50% das crianças elas passam por esse processo de leitura. O mel faz bem para a saúde. A maior dificuldade é o número de alunos por classe, são 30 em média. O ideal seriam a cada 6, 8 crianças um educador. A maior dificuldade que eu tenho é de infraestrutura em relação a pessoas. Você fica mais voltado para a questão de acidentes e do cuidar do que o educar. A superação das dificuldades tem uma recompensa. Aqui as nossas crianças são mais felizes. Elas são crianças mais autônomas, elas são críticas, elas têm opinião, elas têm voz. Isso faz uma grande diferença. Olha, sobre o caso da mãe que caminha 1 hora para levar a filha até a creche, exibido na reportagem, a prefeitura disse que a família mora a pouco mais de 1 quilômetro do local e como não houve alteração de endereço dos responsáveis, é preciso que a mãe faça um cadastro de intenção de transferência da unidade de preferência. Sobre o número de vagas, a administração municipal declara que foram abertas 370 novas creches desde 2013 e outras 37 estão em construção. E em relação ao número de alunos por classe nas EMEIs, há uma regulamentação via portaria que estabelece 29 crianças por turma. Sobre a meta do Plano Nacional de Educação, de colocar 100% das crianças na pré-escola em 2016, o MEC afirma que isso depende das secretarias estaduais e municipais de educação. Mário Sérgio Cortella, essa questão, vamos começar da informação que eu dei agora aqui, do número de alunos por professor. 29 é o ideal, a verdade é o que o município ideal diz, mas o ideal, segundo a professora, são 9. Sim, no caso, 9 crianças por educador. Não necessariamente essas 9 numa sala exclusiva. Às vezes você pode colocar mais crianças numa sala e 2 educadores, né? Ou mais. Okay. Dizer, não é que tem uma sala para cada um. Claro que o número 29 estabelecido, ou 30 em algumas cidades, algumas 20, está ligado à capacidade de atendimento. Você tem que fazer uma decisão quando você é um gestor público. Ou você coloca mais crianças numa sala, para não deixar nenhuma delas fora do atendimento, ou você diminui e tem que decidir quem é que fica do lado de fora. Então é difícil isso para o gestor. Eu, quando era secretário de Educação na capital paulista, eu não tive tanto que decidir isso em relação a creches, porque na época que eu era secretário, as creches não ficavam na Secretaria de Educação, ficavam na Secretaria de Bem-Estar Social. Elas eram entendidas como uma questão de assistência social e não de educação na tradição da Prefeitura de São Paulo. Depois é que houve essa incorporação. Ora, a educação infantil, ela não é só um local de aprendizagem. Aliás, essa não deve ser, especialmente no campo da creche e no outro pedaço, né, que é de 4, 5 anos de idade, um objetivo de ensino. Se aprende muita coisa, mas a criança tem que ter um tempo ali, né, muito mais ligado à capacidade dela de estímulo, de rede de proteção social, de alimentação. Se você imaginar, no Brasil é decisivo que crianças nessa faixa etária estejam, e várias delas para poder comer.
e poder comer com algum acompanhamento e poder, inclusive, ficarem protegidas naquele tempo. Em espanhol, se usa, por exemplo, na Argentina, o nome da creche é guarderia. Claro, isso até representa um pouco o que seria no Brasil de outros tempos, a noção de que a creche seria, entre aspas, como se brincava antes, um depósito de crianças. Mas eu gosto muito mais de uma imagem belíssima que foi trazida para o Brasil pelo grande Mário de Andrade, nosso paulistano Mário de Andrade, que trouxe para cá, porque ele foi o chefe do Departamento de Cultura, e ele criou as redes de educação infantil da cidade de São Paulo, com o nome de Jardim da Infância. Parques infantis, kindergarten, como se trazia em outros lugares. A ideia de parques infantis. Por isso, volto a esse ponto. Nós não podemos deixar o país abandonar essa fase da infância. É difícil, toda hora isso está judicializado, isto é, a promotoria da infância e da juventude ou ligada a alguma área, ela obriga o secretário, a secretária das cidades a ter de colocar e não tem fonte de financiamento direta. Porque até alguns anos só era obrigatório no Brasil o ensino fundamental, isto é, os 9 anos agora, que seria o antigo primário e ginásio para quem tem mais idade. Né? E, portanto, não havia cobertura para essa área. Quando ela ganha esse nível de obrigatoriedade, ela ficou sem mecanismo de sustentação. Agora, a reportagem mostra muito bem. É decisivo que isso aconteça. Todos os principais países da Europa, especialmente os escandinavos, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, eles têm na educação infantil o ponto de partida de uma educação de alto nível, depois do que seria até a universidade. Por isso, muito boa a reportagem. Só acrescentar uma coisa, quer dizer, quando se fala em educação na pré-escola, quer dizer, não é uma educação formal de ler e escrever das primeiras letras, mas é o estímulo, né? Quer dizer, o estímulo dos sentidos. Quer dizer, se você desenvolver visão, desenvolver audição, desenvolver coordenação motora, quer dizer, nos primeiros anos isso é fundamental. E isso, se você não tiver e a criança ainda for desnutrida, isso vai ser irreversível para o resto da vida. Então, quer dizer, além da creche ser o lugar para a criança ficar enquanto os pais trabalham, ali deveria ser um lugar de estímulo. E a palavra estímulo tem que ser em todas as fases de educação até o doutorado. Quer dizer, se você estimular o professor, estimular o aluno criança ou aluno adulto, quer dizer, você tem que arrumar e conhecer o segredo do que estimula essas pessoas. Primeira curiosidade, rapidamente, no Brasil, à medida que você avança como professor nos níveis de ensino, teu salário vai ficando maior. Embora a dificuldade de ensino seja muito maior nas fases iniciais. Em vários países, o professor que ganha mais é o que ensina na educação infantil. E que tem que ter o melhor preparo e que tem que estar muito mais acobertado na sua condição, inclusive, de poder se preparar para aquilo, porque ele não pode estar estafado, não pode ter jornada em 2, 3 escolas, porque ele lida com uma fragilidade imensa. Mas a gente, historicamente, deu uma invertida.